bem, meus queridos? Muito bom dia, muita saúde, paz e amor para todos nós nessa manhã linda, um pouco nublada aqui em Caraguatatuba. Agora são 9 horas e 9 minutos do dia 4 de maio de 2022, dia e hora que esse vídeo está sendo gravado. Hoje é Dia Internacional dos Bombeiros. Eu falei Dia Internacional dos Bombeiros. Aqui no Brasil se comemora no dia 2 de julho, que é o Dia do Bombeiro Brasileiro. Parabéns a todos os nossos heróis bombeiros. E o nosso assunto de hoje é como e quando foi descoberto o café. Um vídeo sobre café muito legal, tá? Eu pesquisei bastante, embora já sabia bastante coisa disso, mas eu resolvi me aprofundar um pouco mais e conhecer outras histórias sobre o café. Mas não se tem uma data certa de quando foi descoberto o café. Mas tem uma lenda ou uma história muito famosa que diz o seguinte, que quem descobriu o café foi o Zé das Cabras. Zé por minha conta, tá? O nome dele vamos ver se eu acho que é Caldi. Mas essa história que eu vou relatar aqui para vocês, ela tem seus primeiros registros mais ou menos 1671. Não é uma coisa certa, tá? É uma suposição. E esse Calque, e esse homem, o Calque, que eu coloquei o nome dele de Zé das Cabras, ele teria existido por volta do ano de 850 DC, ou seja, depois de Cristo. No entanto, alguns acreditam que o café foi cultivado desde 575 a.C. no Iêmen, mas são suposições, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Bom, ocorreu o seguinte, o senhor Calque, ou Zé das Cabras, ele levou as cabras para pastar num campo lá perto das montanhas da Etiópia. Um campo grande, bem farto, gostoso. Ele ficou lá, tranquilo, olhando as suas cabras que pastavam tranquilamente. Aí bateu aquela preguiça, aquele soninho, e o Zé resolveu descansar um pouco. Ele cochilou e acordou um tanto quanto assustado com a algazarra que as cabras estavam fazendo ali naquele campo. Elas estavam muito agitadas e ele ficou observando, elas corriam, pulavam, pareciam dançar com as patas traseiras, até brincavam uma com as outras, alegres e saltitantes cabras. O Zé ficou admirando aquilo e pensando com ele mesmo, mas rapaz, o que aconteceu com essas bichanas? O que Deus nelas? Estão todas doidas. Olhava daqui, olhava de lá, não via nada de estranho. Começou a circular lá em volta das cabras. E ele percebeu que as cabras estavam comendo uns frutinhos de um arbusto que ele não conhecia. Falou, o que é aquilo que elas estão comendo? E daí, quando elas comiam, daqui a pouco elas começavam a quase dançar. Ele ficou muito curioso. Ele foi lá e resolveu comer alguns frutos daquele. Foi o que ele fez. Pegou um montinho, tacou na boca, mastigou e ficou lá. De repente, o Zé Calque estava dançando junto com as cabras naquele campo maravilhoso e verdejante na Etiópia. Bom, enfim, o Zé resolveu levar um pouco daquilo para sua esposa olhar. E ele pegou um pacotão assim daqueles frutinhos e levou lá para a esposa. E falou para ela, olha, aconteceu isso, aquilo, as cabras dançando, e eu também senti uma certa euforia. E tem vários pés disso lá, cheio desses frutinhos. Ela olhou, achou muito estranho aquela história do Zé. Ela falou, ó Zé, negócio seguinte, leva lá pro monge, lá no mosteiro que tem aqui na vila.
Ele pegou e falou assim, olha, você tem razão, se alguém que pode dar uma explicação, é o monge. Pegou o pacotinho e levou lá para o monge. Chegou lá e explicou a situação. Monge, eu estava lá com as minhas cabras, tava dançando, pai, esses frutos, etc. Contou para ele. Ele olhou aquilo indignado e falou, Zé, isso aqui é coisa do demônio, pelo que você está me contando. Nós temos que exorcizar isso, temos que jogar fora isso. E o Zé ficou assustado com aquela história do demônio. E o monge pegou os outros monges, fizeram uma espécie de ritual, uma fogueirinha, tá? Um fogo ali, e jogou os grãos, esses frutos do café, ali naquela fogueira, para destruí-los. E eles ficaram olhando aquilo queimar, e saiu uma fumaça, e um cheiro maravilhoso daquilo que encantou a todos. Aí os monges correram para salvar aqueles frutos. Eles foram lá na fogueira e pegaram, né, com um pauzinho, tentaram separar os grãos para que eles não queimassem, eles não torrassem, não virassem carvão também, e conseguiram pegar um montinho ali. Para esfriar rapidamente, eles colocaram num pouquinho de água e deixaram ali descansar. E todo dia eles iam ali dar uma olhada naquela água e sentir um pouco o cheiro daquilo. E resolveram tomar um pouquinho daquela água. E eles perceberam que quando eles tomavam daquela água, eles conseguiram ficar acordados durante as orações da noite. Ele falou, não, isso é muito legal, isso aí deixa a gente ligado, vamos adotar isso. E começaram a fazer, eles foram lá nesse pasto, colheram um monte de fruto, levaram lá pro monge, e o monge fez o mesmo ritual, colocou na fogueira, e quando aquilo esquentava, eles colocavam, quando aquele começava a torrar, eles quebravam aquele negócio e colocavam na água, e todo dia eles tomavam. E o monge falou, ó, isso aqui vai acabar, nós temos que ir lá pegar um pé e plantar aqui no mosteiro. Daí eles foram lá no fundo, fez uma plantação lá desses arbustos, que ainda não era nome de café, era outro nome. Era planta misteriosa. E assim foi durante muito tempo, até que os monges estavam fazendo muita bagunça, irmão. Eles estavam tomando muito daquilo, eles ficavam muito ligados, quase não dormiam mais à noite. E muitas vezes o monge-chefe pegava eles dançando lá no fundo. Vamos acabar com isso. Pegaram, carpiram tudo aquilo, arrancaram os pés de café e jogaram fora aquilo. Só que aí, essa fama do café já foi ficando assim, né? Conhecido pelo povo da aldeia. Aí, os caras foram lá, pegaram o pezinho, plantaram na casa dele e começaram a fazer o mesmo processo de café. Alguns dizem, e existe isso até hoje, de pegar um grão de café e ficar mastigando aquilo, mastigar o grão de café, que dá um gás também. Não tinha essa coisa de coar café como tem hoje, tá? Tinha aquele negócio do café, não sabia como fazer. Alguns misturavam, moíam aquilo e misturavam com manteiga e mais alguma coisa para comer, sabe? Colocavam lá uma farinha do café e comia aquilo e ficava bem disposto. Bom, essa é a história mais famosa que se tem do café. Depois, lógico, se espalhou pelo mundo, etc. Não vou entrar nisso, que nós vamos demorar muito e também não interessa. Pelo menos por agora, né? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau!